No subject will ever be taboo. Quintino Aires. Olá, Raquel Bulha. Viva, estás bom? Continua esta delícia. Sim, esta delícia de homem que eu tenho aqui comigo todos os dias, hein? Um Quintino Aires por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Diz o nosso ouvinte, há coisa de 2 semanas estás bem a falar e não te estou a ouvir. Eu estava a dizer o número de telemóvel, não pronto, disseste, estou a ok. brincar contigo. Há coisa de 2 semanas foi internado no Hospital de Faro com dores lombares, o que já não é novidade, pois tenho pedras nos rins. Mas desta vez a urina ficou retida, ou melhor, estive sem urinar cerca de 12 horas. Deram-me a injeção para as dores e mais tarde não conseguia urinar. Meteram-me então a algália e um saco para eu ir urinando durante a noite. Mais tarde fizeram uma ecografia, raio-x, enfim. Fiz tratamento, bebendo muita água e passado uma semana tenho relações com a minha mulher. Tenho uma boa ereção, tenho um bom orgasmo, mas não consigo ejacular. Fiquei preocupado e tentei no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Tenho um bom orgasmo, mas não sai nada. Tentei mais tarde na banheira com água quente, masturbei-me sozinho e mais uma vez sem ejacular. O que faço eu? Isto será por causa da medicação? Teria sido da algália, é assim que se diz? Algália. Será que a pedra se alojou numa via e não deixa passar o esperma? Enfim, estou preocupado porque tenho receio que me faça mal. Ele urina. Portanto, sim. se urina, também Não o esperma passa. Quer dizer, os canais para passar o esperma são mais. Os canais para passar o espermatozoide são muito mais longos do que aqueles da urina. Agora, são partilhados também. Portanto, em princípio, a pedra vem no circuito onde também passa a urina e não pelo epidídimo e os canais diferentes que vêm lá do epidídimo. Portanto, esse receio acho que ele pode tirar da cabeça. Se calhar aqui o que está a acontecer é, já o aqui dissemos algumas vezes, que orgasmo e ejaculação são mecanismos fisiológicos separados, diferentes. Sim. Normalmente coincidem, mas não são o mesmo processo. Já no passado aqui falámos de como é que um homem pode aprender a fazer orgasmo sem ejaculação até para prolongar mais a atividade sexual. Queres recordar? Depois falamos no outro dia, que tem a ver com a Tá estimulação bem. do períneo. Ok. Portanto, pode acontecer que o estado emocional do susto, a aflição, a dor que ele sentiu há Foi há umas pouco semanas tempo atrás, também, exatamente, há 2 semanas, é muito pouco. estejam a afetar o mecanismo fisiológico da ejaculação e não estejam a afetar o mecanismo fisiológico da ereção. Mais, ele diz, no mail que escreve, que vai mesmo masturbar-se para perceber se há ejaculação ou não. Ou seja, está aflito. Se ele está aflito, se ele está preocupado, naturalmente que emocionalmente vai perturbar, vai interferir o mecanismo da resposta sexual e o ejaculatório ainda é mais sensível do que o orgásmico. Portanto, provavelmente é só isso. Agora, também não perde nada em fazer. Em termos teóricos, que seja a pedra, não tem lógica, não faz sentido. Mas também não perde nada em passar para a urologia e fazer um exame para ver. Para fazer o exame, perguntar se há alguma coisa, eles com certeza que depois lhe fazem os testes todos, exatamente. não é? Mas poderia ser essa situação. Da ansiedade, não da pedra. Ansiedade, porque a pedra, os canais por onde vai passar são os canais por onde também passa a urina. A pedra não vai por canais onde só passa o esperma ou os espermatozoides e não passa a urina. Portanto, não fazia sentido que bloqueasse o esperma e não bloqueasse a urina. E neste raciocínio, se ele urina, portanto não tem a ver com a pedra. Há aqui muita confusão psicológica quando fazemos alguma intervenção nos nossos órgãos genitais, não é? Sim. Por exemplo, quando a mulher tem uma criança por parte natural, não é? Há ali alterações na vagina, na zona da vulva, que depois, em termos psicológicos, podem alterar depois a performance dela. Sim, naturalmente, porque a nossa expectativa, não estamos aqui sempre a falar da fantasia, claro. Que a força que a fantasia tem, a fantasia é uma construção psicológica. As nossas crenças acabam por também ter aqui, naturalmente, se a fantasia tem, as crenças também têm um papel enorme na nossa resposta fisiológica. E como nós somos muito desconhecedores da nossa fisiologia, dos processos que são feitos até intervenções cirúrgicas ou aparelhos que utilizamos, naturalmente que perturba. Eu lembro de uma vez uma cliente na terapia falar de como o tamanho do pênis do companheiro era de tal maneira grande que machucava o aparelho. Bom, das duas questões. Primeiro, o colo do útero não permite a entrada do pênis no útero, portanto nunca o atingia e o DIU está colocado lá dentro. E depois o próprio material de que é constituído, se machucasse... Mas o DIU podia estar sim, deslocado. Tem cobre, sim, mas okay. como tem cobre, não sei o quê, funciona como espermicida, o que acontecia era que também rompia as paredes do útero e fazia uma hemorragia gravíssima. Claro. Portanto, mas isso dá conta. Isto não é uma coisa rara, estas fantasias que nós fazemos. É muito, muito, muito frequente porque desconhecemos quer a anatomia, quer a fisiologia. Lá está. A fantasia
que nos ajuda no desempenho sexual, depois pode prejudicar, prejudicar também nestas questões mais fisiológicas, que muito culpa também do pessoal médico, que às vezes está preocupado só com a fisiologia e depois não nos explica estas coisas quando saímos do bloco operatório depois de ter a criança, não é? Devíamos ter um acompanhamento muito mais eficaz e depois deste senhor ter feito a intervenção cirúrgica, explicar-lhe o que é que podia acontecer no ato sexual. Na alternativa, se cumpríssemos a lei, se as escolas portuguesas cumprissem a lei e aplicassem a lei de 6 de agosto de 2009 ou a anterior... De educação sexual. Então, naturalmente, que cada um de nós tinha informação suficiente para não se afligir tanto e não prejudicar tanto a sua vida. Agora, vamos nos educar para o outro lado, mas voltamos. Beijinhos, então, um beijinho, Raquel. Any questions?